O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal no Brasil e no exterior do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A decisão também atinge o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e o pai dele, o general Mauro César Lorena Cid. Vamos com Pedro Nogueira, então, para a gente poder compreender o que exatamente motivou essa quebra. Pedro, bem-vindo, bom dia. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Elisa, o objetivo das investigações é chegar às contas bancárias que podem ser utilizadas, podem ter sido utilizadas no esquema de venda das joias dadas pelo governo da Arábia Saudita. Então, são 4 quebras de sigilo até o momento, as do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também a do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e a do general Lorena Cid, que é o pai de Cid. A decisão tem efeito, então, para as contas no Brasil e para as contas no exterior. As do exterior foram feitas, Elisa, com base em um acordo de cooperação internacional com o governo dos Estados Unidos, que permite esse tipo de articulação para avançar as investigações. Eu vou trazer como exemplo aqui as contas do general Lorena Cid. Os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF já indicam uma movimentação de mais de 4 milhões de reais nessas contas bancárias no exterior. Há, por exemplo, a expectativa de que essas contas possam ter sido utilizadas na venda de 2 relógios de luxo, um Rolex e um Patek Philippe, que somaram a cifra de $68 mil, ou seja, uma venda feita no exterior. O general Lorena Cid, que é apontado como um dos articuladores, um dos responsáveis pela venda dessas joias no exterior. Elisa. Obrigada, Pedro Nogueira. Eu me despeço de Pedro Nogueira, mas na verdade ele permanece com a gente, hein? Para a gente poder se reunir aqui com a Basília Rodrigues, com a Larissa Rodrigues. O que eu ouvi aqui no meu ponto? Como é que é a informação para mim? Isso, que ele vai ficar... Eu me despedi de Pedro. Pedro, você é tão amado que a gente já ficou aqui no bastidor. Peraí que o Pedro vai ficar, não se despede dele. A gente quer Pedro na tela também. Deixa eu ouvir vocês, Larissa e Basília, começando aqui pela Basília Rodrigues, sobre essa quebra de sigilo, né? Um assunto bem importante. Quebra de sigilo do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da ex-primeira-dama. O que isso deve causar daqui para frente, Basília? Olha, traz mais elementos de prova para a investigação sobre esta suposta participação do casal Bolsonaro na venda das joias, né, que foram entregues, foram presenteadas pela Arábia Saudita a Bolsonaro, a pessoas da comitiva presidencial, mas que, na verdade, deveriam estar no patrimônio público e não no acervo presidencial, no acervo pessoal de Bolsonaro. Este é um ponto de defesa, inclusive, dos auxiliares de Bolsonaro, dos advogados do ex-presidente, dizer que no momento em que as joias chegaram, havia um entendimento de que eram joias itens personalíssimos e que no decorrer, quando o Tribunal de Contas da União entra no assunto, é que houve essa mudança de classificação de itens personalíssimos para itens do patrimônio público e, por isso, antes, ele teria comercializado as joias. Esta é a tese da defesa, mas a partir da investigação com a quebra de sigilo bancário fiscal do casal Bolsonaro, vai ser possível identificar a entrada de recursos que podem ser oriundos da venda dessas joias. Mas, de pronto, o Mauro Cid, de acordo com a sua defesa, traz a contextualização de outro fato. Diz que parte desses recursos foi paga em espécie, né, dinheiro vivo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive para dificultar o rastreamento dos recursos. Então, alguma coisa pode ter entrado pela conta bancária? Será que tudo foi mesmo entregue em dinheiro vivo para Bolsonaro e seus aliados? É algo que a investigação quer saber. A quebra de sigilo bancário e fiscal de um ex-presidente, da sua esposa, enfim, é de uma magnitude ímpar, né? É uma prova muito forte. Primeiro, a invasão. A invasão já é um elemento de prova muito forte. Você ter acesso a dados privados de um ex-presidente da República, não importa qual seja o partido, qual seja a vertente política, isso é muito forte. Você está chegando nas contas do chefe ou de um ex-chefe do país, aquele que detinha o maior poder de uma nação. Então, eles vão entrar lá e saber
quanto de recurso passou ou está passando pelas contas de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. Essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Polícia Federal, e pode embasar um futuro pedido de prisão de Bolsonaro ou de outras pessoas desse grupo bolsonarista, né? É o que muitos dos investigadores falam. Existem indícios. A quebra do sigilo bancário fiscal pode trazer mais provas para justificar uma prisão, que aí seria um outro estágio da investigação ainda mais duro contra um ex-presidente que representa um grupo político, né? Representa aí milhões de votos nas urnas nas eleições passadas. Então, tudo está sendo tratado com muito cuidado, até para não gerar uma convulsão social. Larissa, eu quero aproveitar e a gente poder organizar aqui algumas questões também contigo, porque a gente viu muito nos últimos dias, né? A possibilidade de pedirem a quebra de sigilo de Bolsonaro, de Michele Bolsonaro, mas toda a discussão que estava dentro da CPMI, que é um cenário. E essa decisão de Alexandre de Moraes, vindo na mesma semana, pode acabar dando uma confundida. Você esclarece para a gente essas diferentes movimentações, apesar de envolverem a mesma pessoa, que é o ex-presidente da República? Essa decisão agora, inclusive, vem ali do Supremo, né? Porque a CPMI, ela tem o que a gente chama de poder de polícia. Ela podia ter aprovado, teve pressão por parte da base do governo para aprovar dentro da CPMI essa quebra de sigilo bancário, fiscal e demais sigilos. Mas foi um outro passo, houve um pedido junto à Justiça, então autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, agora essa quebra de sigilo. E eu queria pegar um detalhe do que a Basília trouxe, né, do que se dá para esperar dessa quebra de sigilo. Porque se acredita também, e a própria Polícia Federal tem esse entendimento com quem eu conversei, que pode não trazer tantas informações, já que, a gente lembra, foram muitos pagamentos em dinheiro e tem isso nessas trocas de mensagens, naquela decisão da semana passada, das joias e tudo, de que eles vão conversando ali para tentar não ter registro bancário, para que se tenha mesmo um dinheiro vivo. Mas isso não significa que depois não teve nenhum tipo de depósito ou de uma maneira ou de outra se tentou ali também esconder depois de ter recebido ou ter repassado em dinheiro vivo isso. E outro detalhe importante que a Basília falava é dessa questão de ter cuidado. Desde a semana passada eu escuto isso, que a própria Polícia Federal esperou um pouco mais para colocar na rua aquela operação da sexta-feira passada de mandado de busca e apreensão, que nos traz essas novidades do pai do Coronel Cid, para que viesse aquele pedido junto ao Supremo e autorizado pelo Supremo com provas robustas. Eu escutei muito essa palavra, mesmo para tentar separar o que é uma operação da justiça do que é político, porque desde sempre esse tem sido o argumento da família Bolsonaro, de quem o defende, de pessoas ligadas a ele, que seria uma espécie de perseguição política. Por isso a Polícia Federal tenta embasar ainda mais, claro, é o trabalho da PF, obviamente, investigar com provas, mas esperou um pouco mais para ter mais elementos para se poder colocar aquela operação na rua. E lembrando ainda que aquela operação que a gente citou da sexta passada, ela era a operação de busca e apreensão. Se espera ainda, depois de colher mais material, colher os próprios celulares, a gente trouxe essa informação ontem do advogado Assef, ter mais provas ainda para deixar ainda mais robusta essa operação. Eu falava há pouco aqui com o nosso repórter, o Pedro Teixeira, ele que nos confirmou, dando os devidos créditos, então, dessa autorização de quebra de sigilo bancário, fiscal da família de Bolsonaro e Michele Bolsonaro, e ele me explicava que as contas no exterior devem demorar um pouquinho mais para se conseguir a quebra, porque aí tem que ter um contato ali, né, com as forças dos Estados Unidos mesmo. Ele diz, mas que a quebra das contas aqui no Brasil do ex-presidente e da ex-primeira-dama deve acontecer ainda mais rápido depois dessa autorização do Supremo. Olha, que semana, hein? Para a gente organizar tudo cronologicamente, colocar na ordem da linha do tempo, de quem a gente está falando, de qual caso a gente está falando, o que é CPMI, o que é fora da CPMI, o que é Supremo Tribunal Federal. Minha nossa, que a política brasileira vai num ritmo danado. Obrigada, Basília. Obrigada, Larissa. Pedro, também te agradeço.